Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express com bastante informação de Fluminense. A gente vai trazer para vocês aí informações importantes. Hoje, 3 informações para vocês do canal aqui, apurações do canal. Uma é uma curiosidade, realmente não é uma informação, é uma curiosidade que a gente trouxe para vocês aqui, né? E informações sobre o La Vega, principalmente aí, e também algumas escolhas do Renato, né? Tanto no time que pode ir a campo amanhã, quanto em posições que o Renato está pedindo aí, não é a contratação, está pedindo para ver jogador da base. A gente vai falar sobre isso aí. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, e pedindo a vocês o carinho de não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que faz toda a diferença para o nosso trabalho. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, isso mesmo, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Então se sinta em casa aqui e se sinta num espaço onde você vai ter sua voz ressoada. Dito isso, galera, vamos lá, vamos trazer informações aí de Fluminense para vocês, informações que eu considero assim bem relevantes e eu acho que fará a diferença na vida de vocês. Começando, né, por essas informações aí, a gente traz uma informação do jornal do GE, na verdade, né? Sobre uma parceria entre Fluminense e América. Eu achei legal essa parceria. Eu acho que os times do Rio de Janeiro já deveriam ajudar o América, não é de hoje. Às vezes eu vejo o Fluminense emprestando jogador pro CRB, cara. Pô, por que empresta pro CRB e não empresta jogador pro América? Eu sempre me perguntei isso. Né, qual é o problema? O América é um clube que é tradicional aqui no Rio de Janeiro, precisa da nossa ajuda. Há pouco tempo o Fluminense emprestou um jogador pro Volta Redonda. E o que o Volta Redonda fez? O Volta Redonda fez uma piada com o Fluminense, né, há pouco tempo, e o Fluminense emprestou, acho que o Marcos Pedro para eles. Eu falei, cara, não tem que emprestar jogador pro Volta Redonda. Os caras não respeitam o Fluminense e depois quer ficar pedindo jogador emprestado. Então, assim, a gente tem que fazer valer, ser justo, né? E o América é um clube que tá precisando da gente, a gente tem uma boa relação com o América. Então eu acho que é isso, eu acho que o Fluminense, essa parceria vai ser importante pro Mequinha. Eu queria colocar aqui um pouco dessa informação. O Fluminense e Romário fazem acordo por empréstimo de atletas ao América. Veja quem pode ser cedido para a disputa da A2, galera, segunda divisão do Campeonato Carioca. Aí vem aí os jogadores, ó. O Caio Leão, o Davi Alves, o Davi Schwintz, zagueiro, que vinha sendo, inclusive, aproveitado no time principal do Fluminense, né? Então, chama atenção aí dele ser um dos prováveis jogadores aí que também estariam na lista, porque, como eu falei, vinha sendo aproveitado e chama atenção ele tá nessa lista aí. Pelo menos para mim, não sei para vocês que estão em casa aí, o que vocês acham. Dando sequência aqui, o Freitas, volante Freitas, lembra do Freitas? Então, o Freitas, o Thiago Henrique, meia, o Thiago Henrique também estava no último jogo relacionado, que também pode atuar como lateral direito, né? O Lucas Felipe, atacante, o Lucas Freitas também atacante, e o Luan Brito, também atacante, o Luan Brito que tá treinando também com os profissionais. Então aí, o que vocês acharam? Eu acho que são bons jogadores pro América, né? Para a realidade do América, são bons jogadores que vêm para agregar e para ajudar o América aí a sair dessa situação e subir para a primeira divisão do campeonato Carioca. Então, gosto da parceria. Acho que demorou até os clubes do Rio estender a mão aí pro América. Acho que é bom pro futebol carioca. Então, que bom que isso aconteceu. Dando sequência, galera, vamos falar de Nonato. Por quê? O Nonato teve o contrato prorrogado, isso mesmo. Tá aí, ó, Fluminense renova o empréstimo de Nonato, que tinha contrato até julho de 2025. Matéria trazida pelo GE. Uma nova oportunidade, então, aí pro Nonato. Vai falando aqui. Emprestado até julho de 2025, o volante Nonato renovou com o clube e seguirá nas Laranjeiras por mais tempo. O tricolor chegou a um acordo com o Santos, que detém os direitos do jogador, para renovar o empréstimo do volante de 27 anos. O novo vínculo agora irá até final de 2026. O Nonato é muito jovem, galera. Apesar de já estar há um tempo aí no futebol, ele só tem 26 anos. Né? E está renovando aí com o Fluminense. 27 anos. E está renovando com o Fluminense até o final de 2026. Eu acho que é uma boa renovação. O Nonato andou meio que embaixo depois de 2 contusões. Um pouco sem confiança, né? Mas eu acho que é uma boa renovação do Fluminense. Acho que é
uma nova oportunidade para o Nonato, por isso que a gente colocou o título de nova oportunidade. Tá aí o Nonato tendo a chance de continuar no Fluminense até o final de 2026. Ele é identificado com o Fluminense, ele já falou sobre isso algumas vezes. Fico feliz aí por essa renovação, acho que é um jogador que pode ser mais útil. Parece estar um pouco sem confiança para jogar, precisa um pouco mais dessa confiança. Enfim. Galera, eu fiquei sabendo de uma curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui, que é o seguinte, eu não sei se vocês repararam que quando o Cano fez o gol, né, no último jogo, acho que todo mundo reparou, obviamente, né, ele beijou o símbolo do Fluminense, ele se ajoelhou em cima do símbolo e beijou. Até aí tudo bem, um bonito ato de amor ao Fluminense, né, registrando lá seu carinho, seu afeto pelo Fluminense, pelo clube. Legal, assim, a gente ver isso, né, é bonito, né, ver essa relação que o Cano construiu com o Fluminense. Só que, por trás dessa comemoração, tem uma homenagem, tá? E o que me falaram em off, não sei se alguém já falou sobre isso, alguém deu essa notícia, por isso que eu não coloquei como informação exclusiva, mas ele fez uma homenagem ao Fred, isso mesmo, foi o que me falaram em off, que foi uma homenagem ao Fred, uma homenagem que ele prometeu pro Fred essa semana, parece que ele conversou com o Fred, ou esteve com o Fred, então ele fez uma homenagem pro Fred. E aí eu peguei uma foto da página Voo de Setor Sul, que mostra que o Fred tinha feito a mesma comemoração que ele um pouco antes de se aposentar. Então, esse gesto do Cano foi, claro, uma homenagem ao Fluminense, mas também uma homenagem ao Fred, repetindo a mesma comemoração do Fred quando ele beijou o símbolo do Fluminense. Então, uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês sabiam disso, eu também fiquei sabendo disso aí ontem, né, numa conversa com um amigo que me dá muita informação de Fluminense, e ele me revelou isso, falou, cara, isso daí foi uma homenagem do Cano pro Fluminense e pro Fred também. Ele repetiu o mesmo ato do Fred. Então o Voo de Setor Sul tinha colocado isso, acho que talvez nem sabia que foi uma homenagem. Então fica aí para vocês essa informação do Cano. Ninguém percebeu que era uma homenagem, nem eu percebi, fiquei sabendo depois. Galera, Renato Gaúcho, vocês viram aí no título desse vídeo, ele quer ver posições. E o que quer dizer quer ver posições? A gente fez uma pergunta para o Renato, como vocês sabem, sobre a base, transição base profissional. E o Renato deixou claro que está muito antenado na base do Fluminense, vai promover coletivos com a base para poder ver jogadores. Só que assim, ele já traçou um plano para jogadores da base. O Renato deixou claro que ele quer principalmente focar em 3 posições do time. Quais seriam essas 3 posições do time que o Renato está focando para poder avaliar jogadores, segundo informações que eu obtive? E eu volto a falar, não é 3 posições para contratar. Nesse primeiro estágio, pelas informações que eu obtive, o Renato não está falando ainda em contratações. Né? Eu tinha tido uma informação que ele tinha pedido contratações, mas a nova informação que eu obtive é que não é bem assim. Não é que ele esteja pedindo contratações nesse momento. Nesse momento ele quer avaliar jogadores da base para ver se ele consegue soluções caseiras. Então 3 posições estão no foco do Renato nos próximos dias com os treinamentos que ele vai fazer com a base do Fluminense. Quais seriam essas posições? A posição de primeiro volante, então a garotada da base aí, Fabinho, o próprio Wallace Davi, o Doman, que é segundo volante, mas pode também jogar de primeiro volante. Garotada que se estiver vendo esse vídeo, aproveitem os treinamentos do meio de semana. O Renato quer avaliar volante. Então, uma dessas posições é a volância. Outra posição que o Renato está avaliando é a lateral direita, tá? Por isso que o Caio Borges teve chance essa semana e por isso que o Júlio Fidelis vai ser chamado, informação para vocês aqui, na próxima semana para fazer vários treinamentos com o profissional. Não é treinamento em si, são testes. São testes. E o Fidelis precisa entender que ele vai fazer testes. Então fica o aviso aqui pro Júlio Fidelis. Você vai ser chamado e você vai fazer testes. Aproveita esses testes. Não leve na brincadeira, leve muito a sério. Isso não é um mero treino profissional base, não. Isso são testes. Então, os garotos que são volantes, os laterais direitos, testes. E a outra posição que ele quer fazer testes são centroavantes. E aí entra o Kelvin. Kelvin, aproveite essa oportunidade, garoto. Quando vocês forem treinar com o profissional, não pense que isso é só um treino simples. Isso são testes.
É como se fosse a primeira vez de vocês lá atrás, quando vocês foram fazer teste para clube. Vocês federaram. Então, levem esses jogos base profissional muito a sério, como verdadeiros testes para a carreira de vocês. Porque o Renato quer essas 3 posições aí, olhar principalmente, focar nessas 3 posições. Tá? Então, informação aí para a galera que tava querendo saber como é que o Renato está pensando a base. Ele está pensando a base de uma forma muito séria. O Renato está realmente muito interessado em aproveitar jogador da base. A gente vai ver muito mais jogador da base com o Renato do que a gente viu anteriormente. Então, vão se preparando aí, porque coisas boas vão acontecer. Dito isso, galera, o próprio Renato pode fazer modificações para o jogo contra o Santos, tá? E onde poderiam ocorrer essas modificações? Mais uma informação do resenha para vocês. A gente tá que tá. Ontem à noite foi à noite, né? Recebi algumas informações muito legais que estou passando aqui para vocês. Galera, Thiago Santos e Bernal podem ter oportunidade no Fluminense, isso mesmo. Thiago Santos pode ganhar uma vaga de titular na zaga ao lado do Thiago Silva e o Bernal pode ganhar a vaga do Hércules. São mudanças que podem acontecer no Fluminense para o jogo contra o Santos. Eu não estou cravando aqui que eles serão titulares, ok? Não estou cravando. Então fique muito claro aqui. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que no treinamento de ontem, informação que eu obtive, o Renato treinou com as formações com Freitas na zaga e com o Hércules no meio de campo. Só que a maior parte do treino, que foi o final do treino, os 30 minutos finais do treino, ele mudou. Ele treinou com o Bernal no meio e com o Thiago Santos na zaga. Se ele tá fazendo esse movimento, é porque ele tem dúvida. Ele tem dúvida na volância, Hércules ou Bernal, e ele tem dúvida na zaga, Thiago Santos ou Freitas. Então, essas são as dúvidas para o jogo contra o Santos. Podem, então, acontecer mudanças. Se vocês virem no Fluminense a entrada do Thiago Santos na zaga e a entrada do Bernal no meio de campo, é porque o Renato está tendente a fazer essas mudanças. Então, são posições que poderão aparecer mudanças para o próximo jogo. O que vocês acham dessas possíveis mudanças do Renato, galera? Eu vou falar aqui. Eu espero que essa mudança com a entrada do Bernal não seja só por causa do último jogo, seja pelo conjunto da obra, porque não dá para tirar tantas conclusões do último jogo, tá? Mas então, se houver a mudança, a zaga seria Thiago Silva e Thiago Santos, e na volância, Bernal e Martinelli. Grande possibilidade disso acontecer, embora não esteja cravando que vai acontecer, para deixar isso muito claro. E para fechar nossa notícia de hoje, nosso giro de notícias de hoje, eu vou fechar aqui com La Vega. A gente vem tentando apurar aí um pouco sobre o La Vega, como o La Vega tem treinado e etc. Porque também era uma dúvida muito grande por parte nossa, assim, de como o La Vega está, né, nessa adaptação, porque tem tido poucas oportunidades. No último jogo entrou faltando 15 minutos, nem foi tão bem. E a gente teve uma informação importante sobre o La Vega. Ele é o jogador, segundo me informaram, né, segundo a minha fonte trouxe para mim, isso é uma informação aqui do canal para vocês. Segundo me informaram, o La Vega ele vem tendo problemas de adaptação ao futebol brasileiro. E eu até perguntei para essa fonte assim, mas o que seria essa adaptação? Adaptação com clima, adaptação com moradia. E aí a pessoa falou que Quintela é adaptação no conjunto da obra. Tem sido sim questões pessoais que estão atrapalhando o desenvolvimento dele nos treinos, porque ele tá longe da família, tá longe da namorada, tá longe de amigos, e se aproxima muito do Canóbio, tem se aproximado muito do Bernal, que tem dado apoio a ele, mas essa transformação parece que tem influenciado um pouco no desempenho nos treinamentos. O Bernal, o La Vega, quando chegou, fez 3 primeiros treinamentos muito bons no Fluminense, mas depois caiu muito de produção nos treinamentos, né? Caiu muito de produção nos treinamentos, não vinha treinando muito bem, e por isso o Mano Menezes não vinha tendo confiança de colocá-lo. Com a chegada agora do Renato, o Renato tem avaliado muito o jogador, mas segundo as informações que eu obtive, ele tem a posição que o Renato tem colocado ele, praticamente como um meia-esquerda, ele não é que não tenha agradado ele não está conseguindo se adaptar bem, porque a informação que eu tive é que ele, na verdade, se sente muito mais à vontade jogando como falso 9 ou como segundo atacante, né? Aquele cara que joga do lado do centroavante ali.
mas não como meia. Ele não jogava assim no Uruguai. Então tá tendo que se adaptar aí a uma possível nova função no campo. Então ele não vem treinando tão bem. Não vem chamando tanta atenção da comissão técnica. Já com o Marcão, ele já não vinha tendo tanta oportunidade. Nesse jogo que ele fez contra o Once Caldas, por exemplo, ele não teve chance de entrar. Então, qual é o problema do La Vega? Tá? Teve jogo que, inclusive, não foi nem relacionado, vocês viram aí. E aí, a grande questão é: o La Vega, ele vai ter oportunidades no Fluminense daqui para frente? A galera tá cobrando essas oportunidades, enfim. Galera, eu não posso dizer para vocês que ele vai ter oportunidade, porque justamente a informação que a gente tem tido, a informação que tem chegado pra gente, é que ele não vem tão bem nos treinos. Se ele não vem tão bem nos treinos, se ele tá com problema de adaptação, naturalmente, ele vai ter pouca oportunidade. Entendeu? Então, junta a questão da adaptação dele, junta a questão nos treinamentos, ele não tá indo tão bem, e isso pode ter influência da adaptação. O próprio Lescano falou sobre isso. É difícil para um jogador que chega de fora, que vem aqui pro futebol brasileiro, se adaptar ao futebol brasileiro. Não é fácil. Todo jogador tem dificuldade. E não seria diferente com o La Vega. Ele tá tendo dificuldade. É isso que chegou pra gente. Mas que ele não pensa em nenhum momento de voltar para o Uruguai, nada disso. Não passa pela cabeça dele disso. Ele tá motivado, mas ele tá com dificuldade de adaptações. Por isso que ele ainda não conseguiu convencer a comissão técnica de que ele pode ser um trunfo, um jogador que deva entrar com muita frequência. Então ele vai precisar de adaptação. A psicóloga do Fluminense tem agido no caso dele, né? A informação que eu obtive é que ela tem trabalhado isso, essa questão da autoestima, essa questão do jogador ganhar confiança para que ele possa, aos poucos, ter oportunidade. Mas, de fato, o La Vega não tem tido desempenho tão satisfatório nos treinamentos do Fluminense. Vamos ver aqui daqui para frente. Então, assim, quando a galera fica pedindo o La Vega, eu queria muito que a galera tivesse essa consciência, né, de que o garoto está em fase de adaptação. Quando o treinador não o coloca em campo, não é porque o treinador não quer, é porque não é o momento. Acho que ninguém melhor do que quem está vendo os treinos para saber o time de colocar um jogador. Né? Você vê que ele entrou no jogo contra o São José, ele parecia meio deslocado dos demais. Né? Se apresentando pouco, errando alguns passes fáceis. Então eu acho que ele tá ainda nesse processo, a gente tem que entender. Tá? Então é isso, informação sobre o La Vega aí para vocês. Esse foi o Resenha Express de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E hoje tem mais coisas aí no canal, hein? Fiquem ligados.